Oi, meu povo, tudo bem, hein? O vídeo de hoje é uma maquiagem para quem não sabe se maquiar. Então vai ser um tutorial com muita dica, é uma maquiagem super fácil. Usei aqui menos produtos possíveis, principalmente em relação a pincel, para facilitar a vida de vocês. Espero bastante que você goste desse vídeo, clica muito no gostei, compartilha esse vídeo com uma amiga que tá querendo aprender a se maquiar, compartilha esse vídeo com ela. E é isso, chega de falar e bora pro vídeo. Já começo dizendo que eu estou com a preparação de pele, com a pré-maquiagem, na verdade, pronta. O que seria pré-maquiagem? O skincare, né? O nosso cuidado com a pele. Então já lavei meu rosto, passei o tônico, passei hidratante. Isso é super importante, não só na pré-maquiagem, mas tá com a skincare em dia. Porque se você não tiver com a skincare em dia, você pode ter a melhor técnica, os melhores produtos, que a sua pele pode ser que não fique tão bonita, pode ser que saia com mais facilidade, que sua pele esteja muita oleosidade, então muito seca por conta disso. Porque sua skincare não está em dia, você não tá cuidando da sua pele direitinho e também não tá fazendo a pré-maquiagem certinha, tá? Então aqui eu já estou com a pele pronta, né? Com a pré-maquiagem pronta. Pulei essa parte pra esse vídeo não ficar tão grande assim. E eu vou começar agora usando o primer. Muita gente me pergunta se o primer é essencial, se precisa ter o primer. Já te aviso que não precisa necessariamente ter o primer. Se você não tem nada ainda de maquiagem, tá querendo comprar agora os produtos, você pode pular o primer, pode ir direto pra base ou pro corretivo. Porém, quando você usa o primer certo pra sua necessidade, ele pode sim ser muito essencial. Então tem o primer hidratante, o primer mate, enfim, existem vários tipos de primer. Hoje que eu vou usar vai ser o primer da Mari Maria, que ele é um primer para disfarçar poros dilatados. Então se você não tem poros dilatados, não tem necessidade de você ter um primer desse, de você comprar um primer desse. Como eu tenho alguns aqui nessa região, eles estão bem saltadinhos, então foi ele que eu peguei hoje. Vou pegar numa pequena quantidade, porque esse tipo de primer não se aplica em muita quantidade, e venho diretamente onde eu tenho poros dilatados e venho dando batidinhas. Dessa forma, ele vai, digamos que, entrar nesses poros e vai nivelar. Se eu pegasse aqui muita quantidade, ele poderia esfarelar, ou então se eu aplicasse ele como se fosse um hidratante, por exemplo, provavelmente ele não iria fazer o efeito que ele precisa dar. Então eu vou aplicar aqui também pouca quantidade. A base, você precisa entender qual é a sua necessidade e o seu gosto também. Então, geralmente, as bases mais grossas, elas tendem a marcar um pouco mais nas linhas, as bases mais finas marcam menos. Então, você tem que ver todos esses pontos para ver qual a base realmente se você quer. Eu peguei aqui hoje a base da Avisela, uma base mate na cor 12. Não gosto de aplicar muito produto, eu gosto de vir, na verdade, aplicando aos poucos. Que aí eu vou vendo a necessidade da minha pele. Se preciso de mais, se preciso de menos, que às vezes a gente aplica tanto produto que fica um acúmulo ali desnecessário. Vou pegar aqui uma esponjinha da Dridi, eu gosto muito de aplicar a base com esponjinha, eu sinto mais facilidade e deixo um acabamento mais natural. Sempre começo aplicando com batidinhas, nada de arrastar a base do centro do rosto pra fora. Por quê? Porque geralmente a gente tem mais manchinhas no centro do rosto. Então, geralmente, onde a gente tem algumas sardinhas, ou então tem mais olheiras. E pras extremidades não tem tantas manchinhas, geralmente. Mas aqui a parte mais importante é sempre dar, ó, batidinhas. Eu vejo muita gente arrastando e isso só faz tirar a base de um lugar e colocar pro outro. Se preocupa em trazer aqui próximo da orelha, bem próximo também aqui, ó, da raiz do cabelo, pra não ficar com uma máscara. Com o que restou, agora sim eu posso vir dando uma arrastadinha e eu trago aqui, ó, para o pescoço, para não ficar com uma máscara. Agora eu já posso vir para o corretivo. Hoje eu vou aplicar o corretivo também da Avisela na cor 7, que ele fica só um pouquinho mais claro. A gente tem que ter cuidado com o corretivo mais claro, porque se você usar o corretivo muito mais claro, ele vai clarear demais, então não vai ficar um resultado legal. Se você tem muita olheira e vir diretamente com o corretivo mais claro, pode acinzentar a sua olheira. Então se você tem bastante olheira, bastante manchinha nessa região, primeiro você vem com o corretivo do seu tom, para depois vir com o corretivo para iluminar. No meu caso, eu peguei aqui o 7, porque ele é só um pouquinho mais claro, e eu começo aplicando, ó, daqui do cantinho pra cá. Eu não aplico muita quantidade, essa quantidade aqui pra mim já está bem ok, que ele rende bastante, então eu consigo levar pro restante do rosto. Então aqui, ó, eu faço a mesma coisa. E eu gosto de aplicar também um pouquinho no centro do meu rosto, do meu rosto, pra trazer luz pra essa região. Repare que é só um pouquinho bem no centro, um pouquinho na testa, no nariz e no queixo. Já começa aqui, ó, com batidinhas, sempre, nada de arrastar. Aqui são umas batidinhas mais contidas no lugar, porque eu não quero que esse corretivo se espalhe muito. Então, ó, batidinhas contidas. Nessa região eu vou olhar pra cima pra eu ver bem aqui, ó, onde está a minha olheira. E começo dando batidinhas. Começo aqui onde tem bastante corretivo e com batidinhas ainda eu vou trazendo pra toda essa região da olheira. Não fico só aqui, eu trago só um pouquinho pra baixo, pra não deixar tão marcado.
Aqui também, ó, aproveito e fecho o olho, dou batidinhas, com o que restou eu trago aqui pra pálpebra também. Então aqui a mesma coisa, batidinhas no lugar e venho trazendo pro restante da olheira. Sempre com batidinhas. Se sentir necessidade, você pode aplicar mais corretivo, não tem problema. Isso vai muito realmente das suas manchinhas. Então pode ser que você tenha que aplicar um pouco mais de corretivo do que eu, caso você tenha mais olheira. Olha só como só deu uma leve clareada, principalmente se você é iniciante. Comece assim, com corretivo meio tom até mais claro do que a sua pele, para depois ser um tom, nada de 2, 3 tons mais claros, tá? Pra fazer essa maquiagem durar mais, eu tô gostando também dessa técnica de aplicar blush, contorno e iluminador antes de selar a pele. Isso vai fazer com que grude a sua maquiagem e até que fique mais pigmentado. Vou começar aqui com o blush. Peguei um blush da Duda Fernandes. Esse aqui é o Close de Garota. Tem um tomzinho assim mais bronze com um pouquinho de brilho. O pincel vai ser o M102 da Macrylan, que é o pincelzinho, ó, chanfrado. Eu gosto bastante desse tipo de produto. Pego aqui, ó, o blush, tiro um pouco do excesso, dou aquele sorrisinho, soltou aqui a maçã, eu pego essa parte mais pontiaguda e levo pra dentro do meu rosto e começo com batidinhas, trazendo ele pra trás, sempre com batidinhas, com leve arrastadinha. Então eu não tô só usando batidinhas, eu tô dando essas batidinhas e ao mesmo tempo arrastando. Isso, bem de levinho. Depois você pode vir aqui, ó, com movimentos circulares pra deixar ele bem esfumadinho. Olha só como que fica. Eu gosto de aplicar um pouco com o que restou só aqui na ponta do nariz, no topo, na verdade. Mas isso é bem pessoal mesmo. Como eu vou aplicar o pó depois, eu não ligo muito se tiver com muito blush, porque às vezes aplicando o pó depois, ele dá uma diminuída na intensidade do blush. Quem não quiser nem precisa aplicar o contorno, mas eu vou dar uma dica, principalmente para quem é iniciante. Quando começa pelo blush, pode ser que fique mais fácil para você achar o local certo do contorno. Peguei aqui esse duozinho da Rafa Kalimann, mas eu vou pegar somente, ó, com o mesmo pincel do blush, somente esse lado aqui. O contorno eu gosto de aplicar, ó, começando dessa região aqui da orelha, em direção entre a boca e o nariz, que é bem aqui. Então aqui, ó, está o blush e o contorno é exatamente aqui. Tá vendo que aqui ficou uma região sem o blush? Então vai ser exatamente ali onde eu vou aplicar o contorno. Ao invés de vir com o pincel, essa parte mais pontiaguda pro centro do meu rosto, eu vou virar ele, ó, e aplicar daqui até encontrar aqui com o blush. Encontrei aqui com o blush, já posso parar. Venho também, ó, com batidinhas, começo bem daqui e venho na direção ao blush. Encontrei aqui com o blush, já posso parar e pronto. Gosto também de trazer só um pouquinho aqui pra cima. Isso serve muito para voltar com a sombra natural do nosso rosto. Então a base, ela faz uma chapa assim no nosso rosto. Então o contorno vem para voltar com essa sombra e também pode ser utilizado para afinar e tudo mais. Mas eu uso assim menos quantidade, bem esfumadinho, para voltar bem com a sombra natural. Muitas dicas que eu tô dando aqui, gente, são dicas de curso, tá? Eu tenho meu curso online de automaquiagem, um curso completíssimo com mais de 25 aulas, de forma bem didática, bem explicativa, bem passo a passo mesmo, onde eu não só mostro pra vocês tudo isso que eu falei aqui, obviamente muito mais, só de preparação de pele, são 5 opções de preparação de pele, mas também mostro como escolher o produto ideal para você parar de gastar dinheiro aí à toa. Então é um curso bem completinho. Se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui embaixo, tá no precinho, ó, mara. Então corre lá para conferir, até para você conferir toda a grade, né, do curso e tudo mais. Vou deixar aqui embaixo. Feito isso, vamos para o iluminador. Hoje eu vou usar esse mesmo aqui, esse mesmo duo, só que desse outro lado aqui. Você pode pegar o pincel do blush, sabe essa partezinha aqui, ó, que é mais pontiaguda? Eu posso usar ele. Ou até um pincel de esfumar. Super rola também. Tá? O mesmo pincel que você usa para esfumar os olhos, você pode aplicar o iluminador também. Hoje eu vou pegar então com a pontinha aqui desse pincel de blush. Esse iluminador, ele é mais suave, mais sutil. Eu aplico ele, ó, nesse ossinho aqui, ó, nesse altinho aqui, é onde eu vou aplicar e concentrar ele aqui, ó, dando aqui uma esfumadinha. Olha que lindo que ele fica, bem suave. Principalmente pra começar, eu gosto desse topinho. E aí depois você vai ver que, eu quero aplicar mais pro lado da bochecha. Você pode também, não tem problema. Mas aqui, ó, é um ponto alto que fica lindo, dá um estourinho lindo em foto, selfie. Sempre, gente, deixando bem esfumadinho, tá? Como eu falei, esse iluminador é mais suave. Então quando eu olho assim, não dá pra ver. Eu vou virando o rosto, ele vai aparecendo. Lindo, né? Vou aplicar também um pouquinho aqui, ó, no topo do nariz. Vamos agora para a sobrancelha. Vou usar esse duozinho de sombras para as sobrancelhas da Vizela. Vou pegar com esse pincelzinho, que ele é especificamente para a sobrancelha. De um lado ele é chanfrado. De um lado ele é chanfrado. De um lado. De um lado. De um lado.
De um lado ele é chanfrado. De um lado ele é chanfradinho e do outro tem esse pentezinho aqui que vai esfumar. Então eu começo, ó, fazendo aqui embaixo, venho apenas preenchendo. Eu tenho micropigmentação, então fica um pouquinho mais fácil. Então primeiro eu faço essa linha daqui de baixo e depois aqui em cima eu começo, ó, deixo um dedinho sobrando e agora é só preencher. Não preencho aquela parte da frente pra deixar mais natural. Agora eu venho com o outro lado, ó, começo a esfumar. Esfumo aqui pra cima e aqui pro lado. Dessa forma, fica mais natural, principalmente aqui no início. Quando faz esse início muito marcado, pode pesar muito no seu rosto, no seu olhar. Vou usar o pó solto da Playboy, esse aqui é na cor 3. O interessante é que seja um pó bem fininho. Você pode aplicar ele com a mesma esponjinha que você aplicou a base, mas tem que levar em consideração que pode marcar um pouco mais essa região, porque quanto mais pó você colocar ali, mais tende a marcar. Ou então você pode usar um pincel. Hoje eu vou usar o pincel MS2 da Mari Saad. Mas pode ser qualquer pincel assim que não seja nem muito grande, nem muito pequeno, um tamanho médio e mais fofinho para poder aplicar aqui. Quando aplica com o pincel, você coloca menos produto ali de uma forma mais suave, então tende a marcar menos. A única coisa que precisa ter cuidado é porque quanto mais produto você aplica aqui, então se você aplicou uma base muito reboco, aplicou bastante corretivo, se você viesse com essa aplicação com o pincel, pode ser que ele não sele o que tem que selar, pode ser que precise um pouco mais de pó e aí comece a abrir aqui nessa região, sabe? Então, se você aplicou muita base, muito corretivo, prefira vir com uma esponjinha para concentrar bem ali, para selar bem, mas saiba que sim, vai marcar um pouquinho a mais. Aqui, como vocês viram, eu não apliquei muita base, nem muito corretivo, então eu posso vir com o pincel, que não tem problema nenhum. Mas eu cheguei aqui bem de pertinho, que eu quero que vocês reparem, eu espero que esteja dando pra ver aí, que aqui fica um pouquinho marcado agora. Então, primeiro eu preciso tirar essa marcação, pra depois sim vir com o pó. Para isso eu vou pegar a mesma esponjinha que eu usei antes, olhar pra cima e vir aqui, ó, dando umas batidinhas até que saia toda essa marcação e aqui fique bem lisinho. Feito isso, eu vou pegar o pó ainda olhando pra cima e venho aqui, ó, pressionando nessa região. Vou pegar mais um pouquinho e aplicar aqui, eu já tenho um bigodinho chinês. Aqui também tende a me dar bastante oleosidade. Aqui, ó, sai com mais facilidade. Se você tem a pele bastante oleosa, você pode aplicar por todo o seu rosto, tá? Se não, você tem a pele aí de mista pra seca, normal até, pode aplicar só nesses pontos que eu tô aplicando agora. Olha a diferença que já dá nessa região, gente. Parece que aqui eu fiz um preenchimento na minha olheira, mas é só um pouquinho de pó mesmo que eu apliquei. Mesma coisa aqui, ó, desse lado. E vou aplicar só um pouquinho aqui no centro, bem pouquinho mesmo, da minha testa, que é onde geralmente me dá também um pouco mais de oleosidade. Feito isso, você pode vir com o mesmo pincel, ó, deixa sua mão bem levinha, mão levinha, ó, segura mais na ponta do pincel e dá uma arrastadinha só onde você aplicou o pó, pra tirar o excesso de pó, ou então pode vir com um pincel bem grandão de pó. Olha como já deu uma amenizada do blush. E agora, pra selar tudo isso, selar a gente sela com pó, né? Mas pra finalizar tudo isso, deixar a pele mais hidratada, mais bonita, mais fixada, eu venho com a bruma. Na minha opinião, a bruma tem um passo super importante agora no final. Tira esse aspecto de pó, deixa a pele mais hidratada, isso vai fazer com que a pele dure mais, fique mais bonita. Hoje eu vou aplicar essa aqui, ó, da Eudora, e aplico por todo o rosto, sem exceção. A quantidade de bruma é a quantidade de produto que você usou antes. Então, se você usou muito corretivo, muita base, muito tudo, você aplica um pouquinho mais de bruma. Se não, aplica um pouco menos. E aqui, ó, ela já vai secando. E repare, gente, como já dá uma diferença. Não sei se você consegue visualizar isso por aí, mas aqui, olhando no espelho, eu consigo que já dá um outro ar, assim, pra maquiagem, pra pele. Nos olhos, eu peguei essa paletinha Visage Tons Quentes, da Vult. É uma paleta bem coringa, pra quem gosta, né, dessas tonalidades. E eu vou usar só 2 pincéis. Um pincel de esfumar, que pra mim é indispensável, é importantíssimo. Esse aqui é o E210 da Glow Me Up. O tamanho vai de acordo com o tamanho do seu olho. Então, quanto mais espaço aqui, ó, na pálpebra, maior o pincel que você pode utilizar. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, tirar a marcação daqui. Mesma coisa que a gente fez com o corretivo. Tira aqui. Não gosto de selar essa região. Então, só tirei a marcação, porque já tava ali com um pouquinho de corretivo, um pouquinho de base. Vou pegar esse tom aqui bem clarinho, ó, fazendo um carinho aqui nessa sombra. Tirei um pouco do excesso e esse tom eu vou aplicar por todo o meu olho. Então, primeiro eu começo concentrando ele aqui, ó, na pálpebra. E para não deixar só assim, para não diminuir ainda mais meu olhar, eu venho aqui, ó, aplicando para cima, esfumando, para cima do meu côncavo.
Mão levinha, ó, movimentos circulares. Não adianta, ó, pegar, fazer isso aqui, botar essa pressão. Não. Segura mais na ponta do pincel. Não deixa o pincel, ó, encostar muito na pálpebra. Não é assim, ó. Eu quero que você mal encoste esse pincel aí na sua pele. Olha só, uma cor bem suave, bem sutil, mas já dá diferença. Aqui você pode aplicar um outro tom, tá? Não tem problema. Pode ser um tom de marrom mais escuro. Eu aconselho você a ser um tomzinho de marrom, que combine com a sua pele. Então, se você tem a pele subtom frio, use o marrom um pouco mais frio. O subtom quente é a mesma coisa, no caso, o marrom mais quente. E se você ainda tem muita dificuldade, pega, assim, um tom um pouco mais claro, pra ser mais fácil pra esfumar. Isso, principalmente, pra você começar. Depois, você pode se jogando aí nas outras tonalidades, fazer o degradê e tudo mais. Sempre bem esfumadinho. Agora eu vou pegar o pincel W907 da Macrylan. Você sabe quanto eu amo esse pincel. Vou pegar aqui, ó, esse tomzinho mais claro também, pra aplicar ele aqui, ó, bem esfumadinho, aqui rente aos cílios inferiores. Jéssica, eu não quero. Não precisa, não tem problema. Mas esse pincel aqui, ele é ótimo pra isso. Você vai ver que não vai ter dificuldade pra aplicar sombra aqui embaixo com ele. Ainda mais quando é um tom clarinho, ó, fica bem suave, tá? Então, tem muita dificuldade, vai no tom clarinho, pra você pegar mais prática, mais experiência, mais confiança até, pra depois vir com um tom mais escuro. Você pode deixar só assim, mas você pode também, ó, vou pegar esse tom aqui de bronze com o dedo e vou aplicar bem aqui no meio do meu olho. Olha só como ele é bem pigmentado. Venho aplicando aqui no meio e aos pouquinhos eu vou subindo com ele. Só com o que restou, ó, com o dedo mesmo. Então, primeiro eu vou concentrar no meio aqui do meu olho, bem rente à raiz dos cílios. Com o que restou, eu vou levando pra cima e um pouquinho pros lados também. Mesmo pincel pequenininho, vou pegar esse tom de marrom que é mais escuro, agora com o pincelzinho assim, ó, em pé. Tiro um pouco do excesso e venho aqui fazendo um falso delineado. Eu vou aplicar esse tom aqui bem rente aos meus cílios. Como não é um marrom muito forte, eu quero algo mais esfumadinho, vai ser super tranquilo de fazer. E já dá um ar um pouquinho mais elaborado, assim, pra maquiagem. Ó, eu só venho aqui, ó, aplicando. Venho pegando mais produto aos poucos e só aqui rente aos cílios. É uma leve diferença que dá, mas principalmente quando a gente vai aplicar a máscara para cílios, a gente percebe a diferença porque deixa os cílios um pouco mais volumosos. Você pode fazer esse mesmo processo aqui embaixo. Quem não quiser não tem problema, mas pode fazer também, ó, bem rente aos cílios. E para dar um pouco mais de destaque para esse olho, deixar o olho um pouco mais aberto, com o mesmo pincel, vou pegar esse tomzinho aqui, ó, que tem brilho, e aplicar aqui, ó, bem nesse cantinho, cantinho lacrimal. Vou aplicar agora máscaras para cílios. Essa aqui é da Nina Secrets. Olho para baixo e vou aplicando, bem aplicadinho. Eu gosto de aplicar mais de uma camada, então eu apliquei uma camada, coloquei de novo o pincel aqui dentro, tiro o excesso e aplico mais uma camadinha para dar bastante efeito aqui nos cílios. Aqui o batom pode ser qualquer um, pode ser escuro, pode ser esse mais clarinho, eu usei mais pra combinar aqui com a minha blusa e tudo mais. Pode ser um gloss, pode ser um lip tint, pode não ser nada, não tem problema nenhum, pode ser só um balmezinho pra hidratar. Fica aí a seu critério. O batom que eu tô usando hoje é o Lip Comfort da Dridi, esse aqui é na cor 5. Cor 5, fica bem lindão. Espero muito que você tenha gostado de todas as dicas. Vai fazendo o seu passo a passo, pega o vídeo, pega as maquiagens que você tem na sua casa e vai fazendo junto comigo, vai pegando cada detalhe, como que tava a minha mão, como que eu apliquei e tudo mais, pra você conseguir aí reproduzir essa maquiagem na sua casa. Espero bastante que vocês tenham gostado. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!